Voltamos e o assunto aqui hoje é muito sério, violência contra a mulher. Doutora Marilda, a senhora há pouco falou, né, que muitas pessoas prestam a queixa e depois voltam para retirar. Por que isso acontece? Ainda entendo que é por conta desse ambiente doméstico, né? É um ambiente que toda a família, a mulher que sofre violência, ela não sofre sozinha. Os filhos que estão nesse lar também sofrem essa violência. Às vezes redunda em separação, mas às vezes não redunda. E todos os filhos, digamos, os filhos que são vítimas de bullying nas escolas, se chegam em casa e comentam qualquer coisa, o homem ainda acha que a culpa é da mulher. Ela deixou de incentivar o filho em alguma matéria, deixou de ensinar algum dever. A educação da mulher geralmente fica sob a responsabilidade da mulher. Tudo que acontece com ela numa escola, com o filho dela, ainda é a culpa dela. Essa mulher vive nesse ambiente, ela não quer que esse ambiente, não quer sair desse ambiente. Ela quer manter a família dela dentro do lar dela. Então, no momento da raiva, que ela ou foi agredida verbalmente, ou ela foi agredida fisicamente, ela vai para a delegacia. Esse é o momento. Logo depois, ela cai em si. É o meu marido, é o meu sustento, é a minha casa, é o pai de meus filhos. Existem casos em que a mulher vai e o filho pede a ela, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque ele não quer ficar com esse pai. E aquela coisa, né, Raquel? O exemplo que é dado aos filhos, né, presenciando, vivenciando isso, porque é aquela coisa, se é passada de uma forma normal, que não acontece nada, para eles isso vai ser uma normalidade. Vai ser uma normalidade. O tempo que eu vi uma cena muito triste, até eu tinha ido no juizado para uma audiência trabalhista e vi o filho que tinha agredido a mãe. Ela estava com um ponto na sobrancelha, assim, no supercílio, e ela falando que ele viu sempre o pai bater e que depois que o pai faleceu, ele se achou também no direito de fazer a mesma coisa. Inclusive tinha tomado a casa dela e ele estava lá na audiência para tentar recuperar a casa, porque ele estava na rua. Mas a gente atende esses casos lá, assim, de filhos que agridem mães, e a gente tem, porque a gente não pode não ter um estudo para determinar com 100% de certeza de que ele está reproduzindo a violência que ele já viu antes. É verdade. Agora, até porque hoje, com essas drogas, a droga também, é lógico que facilita o cara perder a cabeça e terminar agredindo a mãe. Mas em muitos dos casos a gente acha que ele está reproduzindo uma coisa que ele já vem acompanhando. De mulheres que casam com homens e que viram a vida, durante a vida dela, de adolescente, de juventude, de criança, ela viu a mãe sendo espancada pelo pai. Aí se torna uma situação permissiva, né? Ela vai terminar permitindo que aquilo aconteça com ela, reproduzindo o mesmo comportamento da mãe. Aquela coisa passiva. Nós vamos, todas as vezes que nós fazemos qualquer tipo de aparição em público, não só eu, como o serviço social, os psicólogos lá da unidade, a gente sempre toca nesse assunto, para que a mulher tenha coragem, vá lá, denuncie, não deixe de denunciar. Procure a delegacia, não deixe de ir. Porque a gente percebe que isso é um círculo vicioso e que a mulher, se por acaso ela não tiver ninguém, diga assim, um vizinho, uma irmã, um irmão, que diga, você precisa acabar com isso, ela fica naquele ciclo o tempo inteiro. Hoje o marido bate, hoje o marido ameaça, amanhã o marido bate, daqui a pouco ele chega com flores em casa, pedindo desculpa, e ela volta pro ciclo, porque é o marido dela. Envolve sentimento, envolve emoção. Não é fácil você tomar uma decisão contra aquela pessoa que você escolheu para ser o pai de seus filhos pro resto da vida. Agora, essas mulheres, o nível social interfere, eu digo em termos assim, delas serem sustentadas, dependerem dos maridos para se sujeitarem a isso, porque a senhora falou que todos os tipos de classes sociais, né, recorrem à delegacia da mulher. Você vê alguma diferença no nível social mais alto para o mais baixo? A dependência econômica é um dos fatores que faz com que a mulher se submeta. A dependência econômica é um dos fatores, mas não é o maior fator, não. Eu acho que, pelo que a gente vê na delegacia, um dos fatores preponderantes é justamente esse sentimento que a mulher, mesmo apanhando do marido, ela ainda mantém. Ela apanha do marido, mas é o marido dela, é o homem que ela escolheu. Ela tem uma dificuldade de romper com esse vínculo. É um vínculo que ela construiu e que ela foi educada para manter. Ela não foi educada para separar. Então a gente demora muito para convencer muitas mulheres lá na delegacia
já violentadas, já lesionadas, a gente tem dificuldade de manter elas na delegacia quando a gente diz que ela vai precisar representar. Você vai ter que representar, porque nós vamos encaminhar para a justiça. É necessário que a gente peça uma medida protetiva para que ele se afaste de você. Ela começa, a partir desse momento, ela começa a pensar o que é que ela vai fazer com aquele homem. Recuar. E ela tem uma tendência a recuar. Nem sempre a dependência econômica é preponderante nesse sentido, não. Qual é o procedimento, assim? A mulher se encaminha até a delegacia, ela presta uma queixa. E daí, quais são os passos seguintes? O que é que vocês fazem? Quanto tempo leva até resolver um problema desse? Sempre vai para a justiça? É resolvido lá? Explica um pouquinho isso para a gente e para os telespectadores que estão em casa. Bem, antes do advento da Lei Maria da Penha, nós poderíamos fazer um termo circunstanciado. Então, a mulher nos procurava e nós fazíamos um termo circunstanciado, juntava ela e o marido e nós mandávamos para a justiça. Com o advento da Lei Maria da Penha, não é mais possível fazer isso. Então, essas mulheres chegam na delegacia, são atendidas, elas registram a ocorrência. Se for um caso, digamos, de ameaça, o que tem acontecido sempre, até porque a demanda é muito grande na DEAN de Brotas, nós atendemos em torno de 30 a 50 pessoas por dia e nós não temos um quantitativo de funcionários que atendem essa demanda de forma imediata. Então, a gente tende a marcar audiências para 2, 3 meses depois. Se a gente percebe que é um caso que a gente pode atender com uma certa e protelando para atender posteriormente. Há casos como este que eu falei para vocês hoje, que a gente atende na hora, percebendo essa violência, que é uma coisa gritante, não tem como aquela mulher sair dali sem que a gente haja no mesmo momento. Então, nesses casos, a mulher é ouvida como aconteceu com ela hoje. Ela foi ouvida, foi requerida medida protetiva já hoje para que ele se afaste imediatamente dela e nós buscamos fazer a prisão em flagrante dele. Até porque a violência que ela sofreu, gravíssima, foi ontem. Então, enquanto nós estivermos perseguindo ele, já tem inclusive uma ordem de serviço lá na delegacia que eu emiti. Enquanto ele estiver foragido, enquanto ele não for capturado, nós estamos tentando capturar. É lógico que a gente não consegue dar esse atendimento a todas as mulheres que nos buscam, porque existem mulheres que estão ainda começando no ciclo da violência, então ainda está na ameaça. O que a gente faz? Registra, informa para ela que nós precisamos, ela vai precisar de entrar com a representação, para que aquilo prossiga, para que ele seja processado, até porque hoje a lei permite que ele responda a processo. Muitas das vezes essa mulher desiste e muitas das vezes ela retorna com as testemunhas. Se ela retornar com as testemunhas, se ela não retorna com as testemunhas, a gente tende a chamar, intimar para que ela retorne, ela faça a representação dela. Depois de representado, a gente chama o autor, interroga ele, ouve as testemunhas, relata o inquérito e encaminha. Se essa mulher precisa de um atendimento mais específico, digamos, a gente percebe que precisa de um psicólogo. Uma mulher que está sendo violentada, ela e os filhos, durante um determinado tempo. Essa mulher já vem sofrendo violência há muito tempo, tem 2, 3 queixas até agora, ainda não foi ouvida. Porque, digamos, ela pode ter começado em janeiro, aí marcou para maio ela ser ouvida. Nesse ínter, ele já sofreu mais outro tipo de violência, pode acontecer. Esses casos. A gente chama esses casos, depois que eu cheguei na delegacia, a gente tem pegado esses casos que já estão lá. A gente sabe que já são vários, chamar essa mulher para retomar esse caso e agir com mais imediatez que a gente possa. Como todos os dias a gente tem casos de violência que a gente precisa atuar imediatamente, muitos casos desses de mulheres que estão se queixando de ameaça ou que o marido está difamando ela, são crimes menores, a gente vai chamando aos poucos, ouvindo aos poucos e dando espaço àqueles que são mais graves. Mas todas as mulheres são atendidas, todos os procedimentos que são instaurados, todas as ocorrências são procedimentos, todas essas ocorrências redundam em inquéritos policiais. A gente não pode mais fazer termo circunstanciado e nem pode engavetar, não pode também arquivar, a delegacia não pode arquivar inquérito. Então todos têm que ir para a justiça. Se essa mulher, depois de registrado, ela desiste, ela também não pode desistir da delegacia. Ela tem que se encaminhar ao judiciário, porque só o judiciário, conforme determina a lei. Não somos nós que estamos aplicando de forma errada, não. A lei determina que se ela quer desistir, ela procura o judiciário, lá no judiciário ela diga, não quero mais dar andamento. Até porque tem casos de o marido realmente se arrepender, se redimir e nunca mais voltar a fazer. Entendeu? Vamos para o intervalo e a gente volta já já.